Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 100 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. Primeiro, separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. E 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 100, a herança de Caleb. Leituras do dia: Josué 13, Atos 10, Salmo 26. Leitura de Josué 13. Era, pois, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Esta é a terra que ainda fica, todos os termos dos filisteus, e toda Gessur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se tem por dos cananeus. Dos 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu, o Asdodeu, o Asquelomita, o Geteu, o Ecromita, também os Aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até Afeque, até o termo dos amorreus. Como também a terra dos gibleus, e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do Monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente reparte a terra em sorte a Israel por herança, como te mandei. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Com aquela outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança que Moisés lhes deu além do Jordão, para o Oriente, como já Moisés, servo do Senhor, lhes tinha dado. Desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Gessurritas, e dos Maacatitas, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã, até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Ele ficou dos gigantes que ficaram, e feriram-nos Moisés, e os expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Gessurritas, nem os Maacatitas. Antes, Gessur e Maacate habitaram no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Moisés, pois, deu a tribo dos filhos de Ruben segundo suas famílias. E foi o seu termo, desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibom, e Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, Dibom, Bamote-Baal, e Bet-Baal-Meon, e Jaza, e Quedemote, e Mefate, e Quiriataim, e Sibma, e Zerate-Saar, no monte do vale, e Bet-Peor, e Asdote-Pisga, e Bet-Yeshimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Mídia, Evi, e Requém, e Zur, e Ur, e Reba, príncipes de Sion, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram à espada Balaão, filho de Beor, o adivinhador, com os outros que por eles foram mortos. E foi o termo dos filhos de Ruben até o Jordão, e os seus termos. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E Moisés deu a tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo suas famílias. E foi o seu termo, Jazer e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rabá. E desde Esbom
até Ramate-Mispá e Betonim, e desde Mahanaim até o termo de Debir, e no vale Bet-Arã e Bet-Nimra, e Sucote, e Zafon, o resto do reino de Sion, rei dos amorreus, o Jordão e os seus termos, até a extremidade do mar de Quinerete, além do Jordão, para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E Moisés deu a meia tribo de Manassés, e foi da meia tribo dos filhos de Manassés, segundo suas famílias. E foi o seu termo Mahanaim, todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair que estão em Bazã, 60 cidades. E metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, foram para os filhos de Maquir, filho de Manassés, para a metade dos filhos de Maquir segundo suas famílias. Isso é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, além do Jordão, para o oriente de Jericó. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Leitura de Josué 14. 1. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que lhes repartiram por herança Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. Por sorte se repartiu a herança deles, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, para as 9 tribos e para meia tribo. Porque às 2 tribos e meia já Moisés dera a herança além do Jordão, mas aos levitas não dera a herança entre eles. Porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e não deram parte aos levitas na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrabaldes para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué, em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, acerca de mim e de ti? 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia a espiar esta terra, e eu lhe trouxe resposta como estava no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, porém eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Agora, pois, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Agora, eis que já sou hoje da idade de 85 anos. E ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força naquele dia, tal ainda agora é, para pelejar e para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como ele disse. Josué, pois, o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E antes, o nome de Hebrom era Kiriate-Arbá, porque Arbá foi o maior homem entre os anaquins. E a terra repousou da guerra. Leitura de Atos 10. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este viu claramente numa visão, quase à hora 9ª do dia, o anjo de Deus entrando onde ele estava e dizendo-lhe: Cornélio. Ele, fixando os olhos e atemorizado, perguntou: Que é, Senhor? E disse-lhe o anjo: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se acha hospedado com um certo Simão, curtidor de couros, cuja casa está à beira-mar.
E, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus servos e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar, cerca da hora sexta. E, tendo fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. E viu o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol, sendo baixado pelas 4 pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe falou a voz: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E isto aconteceu por 3 vezes, e em seguida o objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo sobre o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. E, chamando, perguntavam se ali se hospedava Simão, por sobrenome Pedro. E, meditando Pedro na visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 2 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Descendo Pedro ao encontro dos homens, disse: Eu sou a quem buscais. Qual é a causa por que viestes? E eles disseram: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, com bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo que te chamasse à sua casa para ouvir as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e também alguns irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia entrou em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo já reunido os seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro ia entrando, saiu-lhe Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E, conversando com ele, entrou e achou muitos reunidos. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a um estrangeiro, mas Deus me mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, enviando-vos chamar, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes me chamar? Então disse Cornélio: Faz agora 4 dias que eu estava em minha casa orando a hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, curtidor de couros, cuja casa está à beira-mar. Pelo que logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que foi ordenado pelo Senhor. Então, tomando Pedro a palavra, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e pratica a justiça. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual eles mataram, suspendendo-o num madeiro. A este, porém, Deus o ressuscitou ao 3º dia e lhe concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram antes escolhidas por Deus, a nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz de vivos e de mortos.
Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo o que nele crer receberá remissão dos pecados. Enquanto Pedro ainda falava estas coisas, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, se maravilharam de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então respondeu Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Leitura de Salmo 26. Julga-me, Senhor, pois tenho andado na minha sinceridade, tenho confiado no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda os meus rins e o meu coração. Pois a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me assento com homens falsos, nem com os hipócritas me associo. Aborreço a congregação de malfeitores, nem me assento com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para fazer ouvir a voz de louvor e para contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinários, em cujas mãos há malefício, cuja destra está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade, livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está num lugar plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Pontos principais. Josué 13 e 14. Deus lembra a Josué, já velho, que ainda há muita terra para possuir. Ele ordena a divisão da terra entre as tribos. A tribo de Levi não recebe herança territorial, pois o Senhor é a sua herança. O capítulo 14 registra o momento em que Caleb, aos 85 anos, reivindica o monte que lhe fora prometido por Moisés 45 anos antes. Ele declara: Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Josué o abençoa e lhe dá Hebrom por herança, porque perseverou em seguir ao Senhor. Atos 10. A conversão de Cornélio, primeiro gentio a receber o Evangelho. Cornélio, centurião romano temente a Deus, recebe uma visão angelical que o instrui a chamar Pedro. Pedro, em Jope, tem uma visão de um lençol com animais impuros, e uma voz que lhe diz: Não chames tu comum ao que Deus purificou. Pedro entende que o Evangelho é para todos os povos. Ele vai a Cesareia, prega a Cornélio e sua casa, e o Espírito Santo desce sobre os gentios. Pedro ordena que sejam batizados. A igreja agora é universal. Salmo 26. Salmo de Davi, clamando por juízo e vindicação. Davi declara sua integridade e confiança no Senhor. Pede que Deus o examine e prove. Afirma que não se associa com hipócritas e ímpios. Declara seu amor pela habitação da casa de Deus. Conclui que seu pé está em lugar plano e louvará ao Senhor nas congregações. Desafio prático. Hoje, ao completarmos 100 dias de jornada bíblica, celebramos a herança de Caleb, a universalidade do Evangelho, Atos 10, e a integridade diante de Deus, Salmo 26. Reflita. 1. 100 dias de jornada. Parabéns por checar a este marco. A fidelidade de cada dia é fruto da graça de Deus. Celebre essa conquista e renove seu compromisso com a palavra. 2. Ainda há muita terra para possuir. Deus disse a Josué que ainda havia muito território a conquistar. Em sua vida espiritual, há terras prometidas que ainda não foram apropriadas pela fé? Quais promessas de Deus você ainda não reivindicou? 3. A herança de Caleb. Caleb esperou 45 anos pela promessa. Ele não desistiu. Você tem perseverado na fé, mesmo quando a promessa demora a se cumprir? 4. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou.
Aos 85 anos, Caleb não se via como velho e fraco, mas como alguém que ainda podia conquistar. Você tem permitido que a idade ou as circunstâncias limitem sua fé? A força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. 5. Perseverou em seguir ao Senhor. Esta foi a chave da vitória de Caleb. Ele não desistiu de seguir a Deus, mesmo quando os outros ao seu redor desistiram. Você tem perseverado em seguir ao Senhor, independentemente das circunstâncias? 6. Cornélio, o temente a Deus. Cornélio era um gentil piedoso, que orava e dava esmolas. Deus viu seu coração. Você tem buscado a Deus com sinceridade, independentemente de sua posição ou origem? 7. A visão de Pedro. Pedro precisou aprender que o Evangelho é para todos, sem distinção. Você tem compartilhado o Evangelho apenas com aqueles que são como você, ou reconhece que Deus não faz acepção de pessoas? Não chames tu comum ao que Deus purificou. Deus pode purificar qualquer pessoa, qualquer cultura, qualquer pecado. Você tem olhado para os outros com os olhos de Deus ou ainda rotula pessoas como impuras? 9. O Espírito Santo sobre os gentios. Antes mesmo de serem batizados nas águas, os gentios receberam o Espírito Santo. Isso mostra que a salvação é pela graça, não por méritos humanos. Você confia na graça de Deus para salvar ou ainda impõe condições humanas? 10. Examina-me, Senhor. Salmo 26. Davi pediu a Deus que o examinasse e provasse. Você tem coragem de fazer essa oração? Está disposto a que Deus sonde seu coração e mostre áreas que precisam de correção? 11. Andar em sinceridade. Davi afirma que andou em sinceridade. A sinceridade diante de Deus é mais importante do que a perfeição externa. Você é sincero em sua relação com Deus e com os outros? 12. Amor pela casa de Deus. Davi amava a habitação da casa de Deus. Você tem amado a igreja, o lugar onde a glória de Deus habita? Tem sido um adorador fiel? Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.